Bom, então vamos lá para a nossa terceira aula da cultura do milho. A aula passada nós falamos da soja, agora vamos dar continuidade aí com a segunda maior cultura anual do país. O livro que a gente recomenda, vocês já estão acostumados aí com as dúvidas, e sempre tem material complementar lá na área de vocês. O milho, né? O milho é uma longa relação com o homem, né? A gente vê que não só no Brasil, mas no mundo todo, aqui no Brasil, quem não consome nada de milho, né? Com certeza, alguma coisinha, por mais que a pessoa fale, não gosto de milho, alguma coisa de milho ela come, né? Ou seja, um bolo, uma pipoca, uma maisena na bolacha, um etanol, um salgado, ou então o gado que se alimentou da ração do milho. O milho está presente em tudo, né? É, também como uma fonte de amido, a soja, fonte de proteína, o milho, importante fonte de amido. Amido é o açúcar, né? É um polissacarídeo, um açúcar que, além de muito rico de proteína também, é rico em amido. Maisena é amido puro. O nome científico do milho, está lá no slide lá na frente, é Zé com Z, Zé mais. É o nome contrário da maisena, Zé mais. A maisena é amido de milho. Por que é importante para a pecuária? Como ração também, né? Importância econômica e social, por conta de, né, tantos pequenos produtores grandes que empregam muita gente, setor de máquinas, setor de defensivos, de prestação de serviço, enfim, o milho é, um, é, um, é um parceiro do Brasil em todos os sentidos, né? Para o produtor, o milho, ele vem também a, a favor de ser uma ótima cultura para plantio em 3 safras. No Brasil, nós plantamos muito em 3, às vezes até 4 safras por ano, e o milho é uma das safras que os produtores ali no Centro-Oeste sempre estão plantando, né? Então, o milho, junto com o algodão e com a soja, são os 3 principais culturas anuais que se intercalam, que o Brasil é um ótimo produtor e exportador, se encontra um clima favorável para essas 3 culturas, e, e o milho, a possibilidade do quê? Do milho safrinha, né? O que é o milho safrinha? Eu comentei isso aí lá na primeira aula, mas vamos relembrar, né? O que é safrinha é a segunda safra. Então, por que milho safrinha? Porque a primeira safra é soja, a segunda safra é milho. Então, fala que o milho é safrinha. Ou então, se você plantou milho na primeira safra e milho na segunda safra, também você está tendo milho safrinha. Então, o milho safrinha, ele não necessariamente quer dizer que ele é menos produtivo, que ele é menos importante, né? Nós vamos ver que hoje é o contrário, o milho safrinha de segunda safra é mais importante que o milho de primeira safra. Então, o milho safrinha é esse, é aquele milho que é plantado fora daquela época, né? Qual que é a época, vamos falar assim, qual que é a época boa para plantar grão? Seria ali novembro, dezembro, que é a época que está alta temperatura, bastante radiação solar, tem água. Então, ali se planta a cultura, vou falar assim, mais temerosa, vamos falar assim, a soja, que é o mais sensível, é uma dicotiledônia, ela é um pouco mais, nós vimos na aula passada, né, questão de estresse hídrico, de fotoperíodo, ela é mais sensível à soja, né? Então, a época ideal da soja, do milho, do algodão é a mesma, é ali para o fim de novembro, dezembro. Então, o que você põe ali naquele final? Dá-se a preferência em pôr soja no final do ano, que é a época favorável. E aí, depois que tira a soja, ali em fevereiro, março, o que faz? Planta milho, que é o milho safrinha.
que é um milho que é uma cultura que está sendo plantada naquela época, que não é a época, vamos falar assim, mais ideal, né, para plantio de cultura anual. Mas vem se dando muito bem. A gente vê aqui os dados de produção de milho, né? Veja o Brasil, nós produzimos aí na faixa de 100, 110 milhões de toneladas por ano, né? A gente está longe, perde bastante para os Estados Unidos e para a China, né? Diferente da soja, que a gente viu que nós somos maiores hoje. No milho, nós somos em terceiro, mas sem chance de ninguém passar por cima de nós. Aqui a União Europeia, que são 28 países, 27 agora, né? Está longe da gente ainda. Então, nós ficamos na média de 100 milhões de toneladas de milho por ano. Veja aqui o que eu estava dizendo. Milho, segunda safra, 74 milhões, ou seja, 75% do milho que a gente produz é o milho de segunda safra, é o milho safrinha. O milho de primeira safra, aquele milho de final de ano, do verão, a gente já não representa como o milho safrinha. Ou seja, o milho passou a ser quase que exclusivamente plantio safrinha. Né? Que a gente vê aqui, Boa noite aí, pessoal. boa noite. A gente vê pelos números aí, ó, 75% do milho é safrinha. Né? Então, quando a gente fala isso, está querendo dizer exatamente aqui, ó, milho de primeira safra, vamos pegar o nosso estado aqui, ó, de São Paulo, ele é plantado aqui, ó, novembro, dezembro, colhido ali de março a abril. E o milho segunda safra, ele é plantado em fevereiro, março, colhido ali em junho. Então, é isso que quer dizer safrinha. E aqui, quem planta o milho segunda safra, que hoje é a maioria, que é o milho safrinha, quem planta aqui em março o milho safrinha, porque aqui em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro tinha soja. Então, plantou soja de safra, plantou o milho de safrinha. E aí, mais para frente um pouco, vai plantar o algodão, que nós vamos ver numa das aulas também. Tá? Então, o plantio de milho é esse, safra e safrinha. Safra você plantou no fim do ano, safrinha você plantou no verão, no comecinho do ano seguinte. Tá? Então, você deixa a soja como safra e o milho como safrinha. A origem, né? Os primeiros, a gente vê essa imagem aqui, eu gosto dessa foto, né? Ó, o milho data de 7.300 anos, né? Encontrado em pequenas ilhas perto do México, ou seja, o milho é aqui das Américas. Mas olha como era o milho que foi encontrado, como ele foi evoluindo. Parte, seleção natural, eu diria que, né, tem base científica que eu estou falando, mas eu diria que esses 4 primeiros aqui, até o terceiro, seria uma seleção natural, né, dos mais adaptados conseguiram. Agora, daqui para frente, seria uma seleção, principalmente aqui, né, nesse ponto para cá, as 3 últimas espigas aqui, é uma seleção natural forçada pelo homem, né? Porque quando a gente fala que é uma pode confundir, falar assim, com transgênico, essas coisas. Né? Então a gente sempre tem que lembrar que o melhoramento genético de uma planta não é, a gente não está falando só transgênico, né? O transgênico é algo recente, o melhoramento genético é algo centenário, mas o melhoramento genético convencional, né? Que é uma uma seleção forçada, vamos falar assim, né? Porque na natureza os mais fortes sobrevivem. Só que esse processo na natureza, isso aí animal, vegetal, qualquer reino, esse processo dos mais fortes sobreviverem na natureza leva milhares de anos, né? A gente não tem esse tempo para esperar. Então a gente força uma seleção natural. A gente seleciona os mais fortes, né? O que a natureza faria uns milhares de anos, a gente faz em décadas, por quê? A gente força a seleção que a natureza iria fazer, né? Então, é diferente de falar de transgênico. Transgênico, sim, a gente está interferindo no DNA, fazendo engenharia genética em cima da planta. Então, quando eu falo aqui, ó, essa aqui é uma planta de 7.300 anos, aqui elas vieram no processo de seleção natural, demorado, né? Mas daqui em diante, quem forçou uma seleção dessa aqui foi o próprio homem, né? Mas dos métodos convencionais.
Como é que é a semente do milho? Tudo esse amarelo é um endosperma. O que é o endosperma? É o tecido de reserva que faz, que dá o, os nutrientes, o tecido que fornece tudo que a planta precisa para germinar e sobreviver e se nutrir enquanto ela não tem raiz, né? Toda semente é rica em endosperma, né? Então, o endosperma é o tecido de reserva de nutrientes para a planta, porque nesse estágio aqui ela não tem raiz para absorver nutriente, então ela possui o seu próprio nutriente, que é a reserva dela, né? No caso do milho, o endosperma, que é o amido, que já dá as primeiras alimentações, porque a gente vê que a semente já é uma planta formada, né? Quando a gente fala assim que a semente vai dar uma origem à planta, na verdade a semente já é uma planta, né? O que vai dar origem à planta é uma flor, mas a semente já é uma planta porque ela já tem, que é a radícula, ela já tem a plúmula, que é a folha, né? Então ela já tem folha, só que ainda não é folha, né? Mas já é a plúmula, que é o primórdio da folha, e já tem a radícula, que é o primórdio da raiz. Ou seja, ela já é uma planta, né? Então a semente já é uma planta, ela já tem raiz e folha, só que está lá dentro. Aí que ela vai se alimentando do endosperma, né? Qualquer semente. Qual que é o endosperma do coco? A água de coco que a gente toma é um endosperma. O endosperma do coco é líquido, que é a água de coco que a gente toma, e é o segundo, um dado curioso, o segundo alimento mais completo é a água de coco, que é um endosperma líquido. E o primeiro mais completo é o leite materno. Então, aqui, ó, o nome botânico do milho, Zé a mais. Zé a mais. O que lembra nós? Maisena. Então, maisena é o puro endosperma do milho, que é o amido. Tá? Então, o pericarpo é a pele, envolve aqui, o escudeto é o que está protegendo, separando a plúmula do endosperma. E aí vai nascer, né? Aquela radícula vai nascer, vai criar os pelos. Aqui, ó, coleorrhiza, mesocótilo, que é aquela massinha branca dentro, coleóptilo, e aqui já é a planta, né? O mesocótilo é o caule, coleóptilo é ali o meristema onde a planta vai se desenvolver, né? Então, aqui, veja que a raiz já nasceu, aqui já está saindo o mesocótilo, o caule, e a plúmula já virou folha, e aqui a semente, aqui, ó. Semente, para que ela ainda serve aqui? Para mais nada, porque aqui ela já tem raiz. Então, quando tem raiz, ela se absorve aqui, ó, pelos radiculares. Então, quando ela tem raiz, ela já absorve o nutriente do solo. Aqui dentro, aquele endosperma já foi embora, já não serve para mais nada. Essa sementinha aqui já pode apodrecer e ir embora. E como que forma a semente do milho? A famosa espiga de milho, que a gente gosta de tanto comer. O milho é uma planta monóica. O que quer dizer monóica? Ela tem o órgão masculino e feminino na mesma planta, né? Diferente de hermafrodita. Planta hermafrodita, ela tem o macho e fêmea na mesma flor. Planta monóica tem o macho e fêmea na mesma planta. Dioica tem o macho, uma planta macho, uma planta fêmea, né? Tem o mamão macho e o mamão fêmea. Então aí é dioica. Monóica tem o macho e a fêmea na mesma planta. Hermafrodita tem o macho e a fêmea na mesma flor. Então, aqui é a estrutura que a gente vê lá em cima, o pendão do milho, é a parte masculina. E aquela boneca da espiga é a parte feminina. Então, o que é a semente, o grão? É o ovário. Dentro do ovário tem o óvulo. O óvulo foi fecundado pelo pólen. Vamos lá, tá ficando bagunçado. Vamos lá. Veja aqui. Sabe esses cabelinhos aqui, ó? É o estigma. Cada planta tem seu estigma. Toda flor tem seu estigma, né? Se for lá por uma flor lá no jardim de casa lá, vai ter lá aquela
aquela hastezinha comprida, né? Aquela é um estigma, né? O estigma do milho ele é muito grande, então ele cai, ele forma esse cabelo aqui. O estigma é muito grande. O que é o estigma? Estigma é um canal onde o pólen vai passar. O pólen passa aqui por dentro do estigma, vem, encontra um óvulo. Esse óvulo vai fecundar, né? Vai ter lá os gametos que se juntam, né? O pólen masculino, o óvulo feminino, e vai no ovário, o pólen encontra o óvulo e forma o grão, e forma a semente, né? Então, dentro do grão tem o óvulo. O grão, o que que é? É o ovário inchado. Todo fruto, né, considerando que cada grão é um fruto, porque ele tem o seu próprio embrião, cada fruto ele é um ovário inchado. O que que é a melancia? A melancia que a gente come é um ovário inchado, né? Tem a semente, é o óvulo. Aí, para proteger o óvulo, nasce o fruto, né? Então, o fruto é o ovário inchado. Qual que é o ovário? É a semente, é o grão. O grão aqui é um ovário. Lá dentro do ovário tem um óvulo. E o óvulo, que é a parte feminina, foi fecundado pelo pólen, que é a parte masculina. Então, cada fiozinho desse aqui, ó, cada estigma, vai formar um grão. E cada estigma vai levar um pólen, o óvulo, no ovário. Então, cada estigma, cada cabelinho é um grão. Então, quando a gente vê uma, que a gente chama de boneca, quando está desse jeito aqui, né? Quando a gente vê uma boneca dessa, cheio de estigma, cheio de cabelinho, uma espiga, cheia de cabelo, vamos falar assim, ela vai estar tá cheia de grão. Com certeza vai ter grão? Não, porque pode. E acontece de muitos estigmas não serem fecundados por nenhum pólen. Né? Então, se nenhum estigma, nenhum cabelinho desse aqui não entrar nenhum pólen, não vai ter grão. O grão se forma quando o pólen entra no estigma e aí vai formar o grão. O grão é a semente, é o filho. Né? Então, deu parte masculina, feminina, ovário, óvulo e filho, é a semente. Então, olha lá. Então, a parte masculina é a, a inflorescência, o pendão, lá em cima é a parte masculina. E a espiga e os cabelinhos aqui é a parte feminina. Então, o pólen cai aqui da parte masculina, cai na parte feminina da espiga do milho. Então, aqui, ó. Então, esse é o estigma. Então, o pólen, a pontinha do estigma é aberta para receber o pólen. Então, ela entra aqui, o pólen, atravessa todo o estigma, chega lá e fecunda o óvulo, fecunda o óvulo que está no ovário, formando a semente. Tá? Então, a, a, a planta de milho, ela é assim, tipo a cana, ela tem nó, entrenó e bainha. Bainha é a folha enrolada no caule, chama bainha. E a espiga nasce exatamente nesse ponto. Plantio do milho, a semente 5 centímetros, em média, o adubo tem que ficar ali de 10 a 15, mesma coisa que nós comentamos lá na soja, né? Ideal que fique um pouco à esquerda ou à direita, né? Eu digo assim, que não fique logo embaixo para a raiz não entrar, a raizinha nova não entrar em contato direto com o adubo, para não queimar a raiz. Então, plantio mais raso corre o risco de queimar, plantio mais fundo corre o risco de ter uma barreira muito grande para a semente vencer. Então, o adubo fica de 10 a 15, a semente por volta de 5 centímetros. O milho, ele depende muito para ele crescer, umidade, temperatura, radiação e fotoperíodo. É da família da gramínea, da família da cana. A gente sabe que, né, como a gente viu lá na aula passada, a soja, ela é toda mais detalhista com relação a fotoperíodo, temperatura. O milho, ele gosta de calor, né? A soja para dia curto, o milho para dia longo. Aqui no mapa, quanto mais escuro for o vermelho, mais produtivo é a região. Veja aqui, ó, vermelho escuro, de 8.000 a 12.000 quilos por hectare.
vermelhinho mais claro, de 3 a 4 mil. Eu vejo que nesses pontos aqui, ó, produz de 8 a 12 mil quilos por hectare. É uma baita de uma produtividade, né? Época de semeadura, então, é determinado pela umidade do solo. Aquilo lá que eu estava falando já lá atrás, né, da safra e safrinha. Mas qual que é o detalhe? A floração, então, para semear, tem que coincidir a floração com os dias longos e o enchimento do grão com alta temperatura e luz solar, tá? Considerando que não está faltando água. Então, veja, então tem que coincidir a época de semeadura para que o meu período de floração seja quando meus dias estiverem mais longos. Lembra que é uma planta de dia longo, contrário da soja. E o enchimento do grão, quando a temperatura estiver alta e bastante radiação solar. Então, no sul, geralmente, se encontra isso de agosto a setembro, no centro-oeste, de outubro a novembro. Então, para a gente falar de plantio de milho, tem que ter, por ser um ciclo de 120 dias, que é a cultura anual, ciclo curto, planejamento, né? Então, o plantio, a gente tem que lembrar disso, né? Que quando está tendo plantio, você, está começando. Que nada, quando está lá plantando, você já começou faz tempo. Você já teve que escolher a semente, você já teve que fazer o cronograma de chegada da semente, você tem que já ter o lugar para armazenar essa semente até o dia que você plantar. O ideal é que a semente chega bem próximo a quando você for plantar, mas corre todos os riscos você precisar plantar e a semente não ter chegado, né? Então, você tem que ter um lugar para armazenar, você já tem que estar todas as suas máquinas contratadas, tanto de plantio, de colheita, de adubação, já tem que ter os seus insumos comprados e tudo mais, né? Então, quando fala assim, comecei o plantio, na verdade, você começou a pôr semente no chão, né? Meu plantio já começou faz tempo, né? Porque desde a chegada da escolha da semente para a chegada, armazenamento, contratação de máquina, você já trabalhou bastante, você já está plantando faz tempo, né? E não poderia ser diferente com plantas de ciclo curto, hora que você vai plantar já tem que estar tudo pronto, né? Então, escolha da cultivar, que é a primeira coisa. Depende da finalidade do cultivo, né? O quê? Você vai plantar milho para quê? Né? Para silagem, para milho verde, para pipoca, para ração, para farinha. Depende da época que você vai plantar, se é para safra, safrinha, se é no inverno, verão. O nível tecnológico, por exemplo, você vai dar irrigação, você vai dar adubação parcelada. 50% do resultado é para cultivar. Né? Isso aqui é a literatura especializada que diz isso, que metade da produtividade do milho vem na escolha correta da cultivar. Qual cultivar eu vou escolher? Veja que está indo bem na sua região, pergunta para o vizinho e veja os ensaios de competição nacional, né? Eu pus uma cartilinha antiga, mas todo ano tem isso aqui, avaliação estadual de cultivares de milho, enfim. A Embrapa, geralmente não, a Embrapa faz um apanhado das principais cultivares e planta no Brasil inteiro, faz um ensaio nacional, ou estadual, ou regional, do milho. Ou seja, pega as principais cultivares, a usina faz isso com cana, né? Pega lá e faz um viveiro lá, separa uma fazenda e planta tudo quanto é tipo de variedade, vai ver qual é melhor. O milho também é assim, só que o produtor de milho não é ele que faz a competição, né? A usina, por ser grande, ela faz um ensaio de competição entre as suas variedades de cana, né? Mas o produtor de milho não vai ficar lá perdendo ar e tempo para fazer competição de cultivar de milho, né? Então, as empresas, Embrapa, cooperativas, associações fazem esses ensaios e, e já vê qual que é o melhor para a sua região e, é o que eu falo, vejam com os vizinhos o que está dando de melhor para aquela época, para a sua região. Aqui entra uma coisa, né? Eu tenho falado cultivar e não variedade. A cultivar pode ser uma variedade ou pode ser um híbrido.
aqui entra um detalhe importante. A variedade, o que é diferente de variedade com híbrido? Lembra que eu falei lá, né, que o cruzamento da seleção natural, cruzamento entre plantas, da variedade, ocorre de maneira natural. Do milho híbrido, é cruzamento dirigido por linhagens já puras. Ou seja, você tem lá uma linhagem pura. O que é uma linhagem pura? É uma cultivar, por exemplo, que tem uma alta produtividade. E aí você vai cultivando aquela linhagem até ela ficar pura, né? Isso é genética. Lá na sétima, oitava geração, ela fica pura. Ela ficou pura. Aí você pega essa pura e cruza com outra pura. A pura, que eu estou dizendo, chama-se linhagem. Então, você cruza uma linhagem pura com outra linhagem pura. Então, essa linhagem aqui, ela é de alta produtividade, e essa linhagem aqui é de alta resistência à doença. Aí, como as duas são linhagens puras, se você cruza as duas, os filhos delas vão ter a mesma linhagem pura, que é o milho híbrido. O milho variedade não é cruzamento de duas linhagens puras. O milho variedade é cruzamento de natural entre plantas que não são linhagens puras. Ou seja, que não são aquelas que, como você purifica uma linhagem? Você vai cruzando, cruzando, cruzando ela mesmo, né? Aí entra na genética, chato pra caramba. Lá na sétima, oitava geração, a linhagem está pura. Uma variedade, ela não é linhagem pura, porque ela não passou por esse processo de se tornar uma linhagem, é uma variedade. Esquece variedade de cana, tá? A variedade de cana é outra coisa completamente diferente, porque nós não estamos falando de semente, né? Cana a gente não fala de semente. Então, quando eu estou falando essa variedade de milho aqui, esquece variedade de cana, que variedade de cana não tem nada de semente, né? Então, estou falando de semente, variedade, semente, milho híbrido. Então, milho híbrido são duas linhagens puras. Variedades não são linhagens puras. Então, o que acontece? Então, aí, ó, seleção, as características dominantes, e nem sempre a que domina é a que você quer. Porque se você cruza uma variedade produtiva com uma que tem, vamos falar, que não é produtiva e tem folha larga, e a característica dominante é a folha larga, que não te interessa para nada. Então, a característica dominante, a que domina, nem sempre é a que você quer, no caso das variedades. Elas têm uma vantagem, elas são mais rústicas, né? O que é rústica? É menos, vamos falar, menos fresca, né? Ela se dá bem em condições adversas. Não responde à aplicação de insumo, por quê? Porque ela não é uma variedade, um milho produtivo. Então, você pode pôr adubo, pode pôr tudo, que ele não vai produzir. As lavouras não são uniformes. Quem que utiliza? Produtores com baixa tecnologia, aqueles que não esperam, aqueles que não querem produzir 8, 9, 10 toneladas por hectare. O cara quer produzir 1.000 toneladas, 8, 9. O cara quer produzir 1.000 quilos, para dar lá para o gado dele, pode plantar uma variedade, né? Ele quer produzir ali, sei lá, 1, 2, 3 hectares, quer produzir um pouco ali, só para fazer milho verde. Aí ele planta uma variedade tranquilo. Agora, o produtor grande, quer produzir 8, 9, 10, 11, 12 toneladas por hectare, aí não tem como, aí tem que ser o milho híbrido, tá? Com linhagens puras, com características que a gente compra. A palavra é essa, são características que a gente quer, a gente compra. Seria, né, não tem lá o criar o filho perfeito? Também de milho híbrido é isso, você compra a característica que você quer. Você quer produtivo, resistente e responsivo a adubo, você vai lá e compra uma cultivar de milho híbrido com essas características. Então, as plantas vêm com alto vigor, alta produtividade, são exigentes em tecnologias, né? Então, é, 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 nem o cara sem tecnologia, nem adianta ele comprar milho híbrido, porque ele precisa ter tecnologia de irrigação, não irrigação, tecnologia de trato, de bons plantios, de boas adubações, tudo mais, tá? Então, aqui, ó, a característica espetacular é totalmente homogêneo
Aqui os campos de produção de semente de milho, né? Que eu estava falando. Então, aqui essas ruas são os pais, essas ruas são as mães. Então, aqui em cima, no pendão masculino, vai soltar o pólen com essas duas fêmeas. Então, aqui é uma linhagem pura, aqui são outras linhagens puras. Milho variedade, olha aqui, essa foto está horrível. Mas o milho variedade, ele não é homogêneo. Olha o milho híbrido. Esse aqui é o milho híbrido, ó. São linhagens puras, toda a altura de espiga, olha só, está tudo idêntico, tudo idêntico. Uma folha, vejo que uma folha de uma planta é igual a folha de outra planta, que cai numa planta, cai na outra planta, o formato da espiga é o mesmo, o número de fileiro, o número de grãos, é tudo igual, é idêntico, é homogêneo. Isso aqui para colheita, para tratos culturais, é tudo um espetáculo, né? Então você pega, quando você olhar uma lavoura de milho, toda assim, rede vai e vem, planta alta, planta baixa, pendão, com boneca, é, é, sem uniformidade, igual essa foto da esquerda, é milho variedade. Quando você vê uma coisa assim, pode ter certeza que você está diante de um milho híbrido. Densidade populacional de 50 a 70 mil plantas por hectare, espaçamento varia de 0,7 a 1 metro entre linhas. A partir da década de 60, começou-se a fazer um plantio mais adensado, 5 até 8 plantas por metro quadrado, desde que tenha tecnologia para isso. Vantagem de você reduzir o espaçamento, aumenta o rendimento de grão. Por quê? Porque você usa, a gente vai ver a foto que falando assim, mas quanto mais planta, não vai competir mais por luz? Não, você vai utilizar, você vai otimizar as luzes. Eu já mostro aqui. Tem um desenho que dá para explicar melhor. Melhor controle de planta daninha, porque fecha as ruas, reduz a erosão, porque está tudo cheio de planta, melhoria da qualidade do plantio, por causa de ritmo e espaçamento, maximiza a utilização de plantadoras. Por quê? Quando você planta no mesmo espaçamento de uma soja, por exemplo, você pode usar a mesma plantadora em seguida para um e para outro. Nós não estamos falando de milho, safra, safrinha, soja, milho. Imagina se você planta no mesmo espaçamento o milho com a soja, a rapidez, praticidade, o ganho de tempo que você tem, né? Desvantagem de você reduzir o espaçamento, dificuldade para cultivar. Se andar numa entrelinha com meio metro é diferente de se andar numa entrelinha com 90 centímetros, né? Isso aí terá dificuldade para colher mecânico e pouca aeração. Folhas úmidas da queima, da fungo, folhas muito próximas uma das outras. Então, vejo que tem vantagens e desvantagens. Então, qual é o espaçamento que eu utilizo? O recomendado para aquela cultivar. Veja, cultivares de... Nós falamos aqui lá na primeira aula também, a arquitetura da folha. Arquitetura foliar, folhas planas e folhas eretas. Não precisa nem dizer que as folhas eretas, aqui, ó, cabe uma rua a mais no mesmo espaço. Porque folhas planas, elas precisam ter mais espaço entre plantas, né? Então, isso aqui é uma das características que define a densidade de plantio. Então, na própria embalagem, quando você for comprar, eles vão dizer, você vai plantar aqui 60 mil plantas por hectare dessa cultivar. Veja que, quando eu falo que mais plantas tem uma otimização da luz solar. Aqui o espaçamento maior, né? Espaçamento maior, menor densidade de plantio, menos plantas por hectare. Veja que o sol passa vazado aqui entre uma planta e outra. Quando eu tenho uma planta pertinho da outra, não passa o sol. A minha lavoura absorve tudo. O sol é a matéria-prima mais preciosa que eu tenho para a planta, né? Vale mais do que qualquer outra coisa que a gente não controla, né? Vale mais do que o adubo, vale igual a água, é a luz solar, né? Então, ó, se eu estou aqui, eu estou otimizando esse presente gratuito aí para fazer a fotossíntese, né? Então, tudo isso depende do meu espaçamento e da arquitetura da planta. Aumenta a densidade, esse aumento da densidade de planta, né, através da redução de espaçamento, se expressa
em locais de potencial elevado, né? É questão de áreas com elevado nível técnico, né? Com tecnologias apropriadas. Então, vamos falar assim, o que eu estou querendo dizer não é só ir lá e reduzir o espaçamento, né? Tem que ser uma cultivar adequada, e uma cultivar adequada exige um nível tecnológico grande, né? Eu digo assim, tem sementes e tem sementes. Vai bater lá na propriedade sua, lá, um cara oferecendo semente, pode comprar, vai nascer. Mas você vai lá, compra uma semente certificada, daquela marca top. A gente sabe aí várias que existem, Pioneer, Cargill, Ceres. É diferente, né? Então tem sementes, tem sementes. Agora falar assim, poxa, eu não tenho uma plantadora top, minha colheita mais ou menos, minha área não está boa, não tem muito adubo, vou gastar com a semente top. Não, você pode comprar do seu vizinho lá, vai dar certo, mas não espere uma produtividade de 8 toneladas por hectare, né? Você vai esperar 2, 3 toneladas por hectare. Então, vai muito do seu grau de exigência, do nível tecnológico que você tem. Então, com relação ainda à arquitetura da planta, as plantas, as cultivares antigas eram altas, folhas planas e maturidade média, as folhas novas. As cultivares modernas são menores. Qual que é a vantagem dela ser menor? Ela não fica perdendo tempo para crescer, né? Ela vai ficar lá crescendo, crescendo, crescendo. O que eu quero é uma espiga. Por que ela vai crescer 2 metros para me dar uma espiga, se ela poderia me dar uma espiga com 1,5 metro? Ela não perde meio metro para crescer à toa. Folhas eretas, exatamente por isso, para poder pôr mais plantas por hectare e que maturem mais rápidos, né? Então, veja, híbridos precoces precisam de mais área foliar para interceptação de luz solar, lá que eu estava falando. Então, quer que ela amadurece, produza grãos mais rápido, ela tem que ter bastante luz. E as cultivares novas, elas têm folhas eretas, aquelas para cima, que captam mais luz e são de menor tamanho, para não perder tempo crescendo, que, né, para nós, importa a quantidade de grão, né? Voltando para a cana, a cana crescer para nós é bom, né? A gente quer tonelada de cana, né? Cana crescer para nós é bom, milho crescer para nós não quer dizer nada, a gente quer só o grão, né? A gente quer só a espiga. Temperatura, limite de 10 a 42. Veja a diferença da soja, né? A soja lá fica de 22 a 30. A temperatura do milho é bem mais tranquilo de se trabalhar, mas tem as temperaturas ideais, né? Sendo que aí no florescimento, maturação, maior que 26 graus, adianta muito o estágio fenológico, menor de 15 atrasa muito o estágio fenológico. Pólen, maior do que 32, reduz germinação e vida útil. Então, agora vocês sabem lá, por que do pólen? O pólen é que vai formar o grão, né? Então, olha lá, o pólen, acima de 32 graus, o pólen não fecunda. Não entra lá no estigma, mas não forma o grão. Então, o manejo da temperatura, como é que você faz? Você fala, bom, mas eu vou lá controlar a temperatura? Você não controla a temperatura, mas você controla a época que você planta de acordo com a sua latitude e sua altitude, né? Então, veja que tudo dá para a gente controlar. A gente, além da irrigação, da adubação, da cultivar, a gente consegue controlar temperatura e clima e chuva, plantando na época certa, para a região certa. Fala-se que, né, a 600 milímetros de água é o que a planta precisa para completar seu ciclo. 600 litros, hein? Aonde mais precisa? Litros por metro quadrado, hein? Você já sabe o que é um milímetro. Pus até um M a mais aqui, ó. M, eu pus. 600 litros por metro quadrado na cultura do milho para completar o seu ciclo. Sendo que a fase mais importante é quando inicia a floração, que é a hora que determina o tanto de grãos que vai ter na espiga. Na hora da fertilização, né, que é a hora que o pólen atravessa o estigma para formar o grão, e a hora que o grão já está formado e está se enchendo. Então, essas 3 fases aqui é aquelas que nós temos o KC maior, que nós vimos lá na irrigação. Então, o KC maior é nessas 3 fases aqui, que é quando ela mais precisa de água.
E dos estágios fenológicos, né? Que nós falamos da soja na semana passada. Qual que é a importância do estágio fenológico? É padronizar as plantas com qualquer um do mundo, né? É a mesma história que eu comentei da soja lá, né? Falar assim, ó, não vão chegar para alguém e falar assim, ah, minha soja tá... Alguém perguntar, e aí, como é que tá? A lavoura tá com meio metro. Quer dizer nada, né? Ah, tá com 2 meses. Não quer dizer nada falar que a lavoura está com meio metro, está com 2 meses. Tem que falar, está no estágio V1, V2, R1, R2, R3, é isso que é estágio fenológico, né? Então, porque não adianta falar tamanho, porque tem um que cresce mais que a outra, não adianta falar em meses, porque tem uma que tem um ciclo mais longo que a outra. Então, a gente fala sempre estágio vegetativo, reprodutivo, em que fase do estágio está. Então, estágios fenológicos do milho, a gente vê também bem parecido com a soja, primeiro estágio VE, de germinação, que é aquele geralmente com 4, 5 dias, que a planta está em emergência, né? Então, você vê que está só saindo a primeira folha aqui, é emergência, então é estágio VE. Aqui, aonde, né, essa é a característica, a planta em estágio VE, aonde está se formando ali a 2,5, 4 centímetros, começando a se formar as raízes. Aí entra os estágios V3, V4 e por aí vai. Então, estágio V3, aqui, ó, terceira folha formada. Ó, terceira folha formada, folha inteira. Por quê? Essa aqui ainda não é uma folha inteira, essa aqui é uma folha que está enrolada no cartucho. São 3 folhas inteiras. Então, aqui eu estou no estágio V3, né? Então, aqui começa a acontecer algumas características, né? Que nem aqui. Aí, aqui é onde começa a expressar o máximo potencial de grão, o máximo potencial produtivo. V3, 3 folhas desenvolvidas. Ó, uma, duas e essa grandona aqui. Aqui, ó, estágio V3, cortado, estágio V6. Mesma coisa, 6 folhas desenvolvidas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu pulei a 4, 5, a 6. Né? Eu pulei da V3 para V6, mas da V4 a V5 tem também. Tá a mesma coisa, conta o número de folhas. Então, que estágio que está? No V. 6 folhas, V6. Né? Estágio V6. 6 folhas. Estágio V12, 12 folhas desenvolvidas, né? Eu pulei, mas tá lá, V7, V8, V9, V10, V11. Então, V12, o que é? Nessa fase, por que eu já pulei direto para V12 aqui, ó? Aqui já está definido o tamanho que vai ser a espiga, mas ainda não tem espiga, hein? Porque eu estou no estágio V. V é vegetativo, V é a fase de crescimento, ainda não tenho espiga. Não tenho, não entrou na fase R ainda de reprodução, né? Então, aqui é a hora que ela está entrando para a polinização, é a hora que está acabando o desenvolvimento dela por volta do estágio V12, quando ela está com 12 folhas inteiramente desenvolvidas, aí eu entro no estágio VT. Então, ó, saiu o meu pendão, eu estou no estágio VT, VT, tá? Então, aqui, ó, já começa a gente ver o pendãozinho, mas cadê a espiga? Ainda não tem espiga. Então, é antes de sair a parte feminina, sai a parte masculina. Antes de sair a espiga, boneca, sai o pendão. Por quê? Porque o pendão vai ter que cair, vai ter que chover pólen, então tem que nascer primeiro, né? Se ele nascer depois, como é que faz, né? Se a espiga tiver que ficar lá esperando, né? Então, primeiro, nasce a parte masculina, para ela já ir amadurecendo, para a hora que sair a espiga, que é a parte feminina, ela já está pronta, o pendão já está pronto para pejar seu pólen, porque ele já está maduro, né? Então, você vai indo. V1, V2, V3, V5, vai vendo o tanto de folha que tem. Saiu a primeiro, saiu o pendão, entrou no estágio VT. Olha lá. Então, esse estágio VT, ele é muito sensível com relação à falta d'água e alta temperatura. Aí entra no estágio R. Que hora que entra no R? Olha lá, apareceu a primeira espiguinha. Então, VT não tinha nenhuma espiga. Apareceu a primeira espiguinha, aqui, ó, o primeiro cabelinho da primeira espiga, eu entro no estágio R1. O R1 é embonecamento e polinização. É a hora que o estigma vai começar a sair para receber o pólen. Eu estou no estágio R1.
estágio R1. Então, aqui eu tenho posso ter problema de lagarta, a minha absorção de nutriente aqui nesse estágio é muito grande, estresse hídrico causa baixa hidratação, ou seja, esse é o ponto, o R1 é vamos falar, é o começo do nosso lucro aí. Porque até então, a planta está crescendo. Então, a planta está crescendo. Agora, chegou no R1, passou todos os estágios V, passou o VT, entrou no R1, é agora que é o nosso momento de deixar, de rezar, e para que dê tudo certo, para que produza. É no estágio R1. Estágio R2, o grão já está formado. Estágio R2, grão bolha d'água, veja que ele é branquinho assim, ó. Ele é uma bolha d'água, como o próprio nome diz, né? Então, grão bolha, por isso que fala que o enchimento de grão precisa de muita água, né? Isso aqui é um grão, bolha d'água, está cheio d'água dentro. Estágio R3, ele já vai ficando leitoso, já vai perdendo um pouco daquela água, ele já começa a perder um pouco de umidade, ele já não é mais tão bolha d'água, vamos falar assim. No R4 já fica mais fácil de identificar. O R2 é aquele que é o grão mais branquinho de tudo, que é o primeiro grãozinho de tudo. O R3, ele já está perdendo um pouco de umidade para chegar aqui, uma característica para a gente saber que R que está a espiga. A gente sempre vai olhar aqui em volta do sabugo aqui, da raca do meio, né? Veja que aqui não tem nada, ó. Aqui, veja que aqui já começou a formar, ó, uma linha amarela. É o que a gente vai chamar de linha do leite. Começou a formar uma linha amarela. No R1 não tem essa linha amarela. No R2 começa. No R1, o R1 é embonecamento, né? O R2 é o grão bolha, não tem essa linha amarela. O R3 já é visível essa linha amarela. O R4, veja aqui, ó, já começa a formar o amido. O grão já começa a ficar amarelo. Aquele que era bolha d'água já foi perdendo umidade e vai ficando amarelo. Então, estou no estágio R4, que é um grão pastoso, ele ainda não é um grão duro. O R4 é bom para o milho verde. Entre R3 e R4. Aqui, ó, já formou a linha do dente. Estágio R5 formou o dente. Então, veja que aqui, ó, além da linha do dente, formou o dente. O que é o dente? Essa covinha aqui. Então, quando você for lá comprar um milho para fazer milho verde, você vê essa formato de dente, né? Não parece um dente aqui, ó. Já está no estágio R5, já passou para milho verde. E aqui, ó, já tem a linha de dente aqui dentro, já está, já tá, Esse milho para cozinhar já não presta mais, né, professor? já não presta mais, exatamente. Para milho verde já não presta. Para milho verde tem que estar aqui no R3. Até no R4 dá para chegar. No R4, porque o amido aqui do R4 ainda está molinho. Formou esses dentes aqui R5, para cozinhar já não está mais bom. Aqui a linha do dente do R5. Então, quando você cortar um espigo no meio, você já vê essa linha. Fala, né? A linha. Falando linha do dente. Linha do leite. Linha do dente é essa aqui. A linha do leite. A linha do leite já está bem formada, separando a parte amarela do amido da parte branca. Aqui eu já estou no estágio R5. Estágio R6, veja que a linha está sumindo, ó, a linha do leite. Ó. Lá atrás ela estava completa, né? Olha aqui, a linha do leite sumindo. Por quê? Porque o grão está enchendo de amido, o grão está ficando farináceo, está ela vai sumindo, até escurecer. E chegou a hora da colheita, né? Que quando está lá por volta de 20, 25%, é quando o grão
já está tudo seco. Então, aqui as fases, R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Então, aqui a partir de R4, a gente já quase que não faz mais nenhum tipo de controle, de aplicação, de sanitário, de adubação, nada, porque o importante foi chegar aqui. O grão vem formado em R1. Então, aqui é os estágios completos, ó, de VE, V1, V2, VE, vai indo V, entrou no pendoamento VT. Aí entrou R1, que é a hora que surge a primeira boneca que vai fecundar. Aí entra R2, R3, R4, R5 e R6, é o grão. O grão bolha, grão leitoso, grão pastoso, formação do dente. E o grão já com baixa umidade, com a maturação fisiológica. Então, veja que lá na soja, quando a gente fala dos R's, né, a gente está falando do número de flor. No milho, o R é a característica do grão. Com relação à adubação, extração de nutriente, é o que eu preciso saber do milho, quanto que ele... Bom, para qualquer cultura, né? Eu preciso saber o quanto que ele extrai para saber o quanto que ele põe. Quanto que eu tenho que pôr. Então, tem uma tabela básica, né? Um trabalho clássico aí que diz o quanto que produziu e o quanto que ele extrai. O que é extrai? Quanto que a planta tira do chão por hectare. Quanto que minha lavoura está tirando. Por exemplo, ó, eu estou produzindo grãos. Está aí por volta de 3,6 toneladas de grãos por hectare. Ele está tirando do meu solo 77 quilos de nitrogênio, 83 quilos de potássio. E ele está produzindo 10 toneladas por hectare, ele está me tirando 217 quilos de nitrogênio do solo e 157 quilos de potássio do solo. Então, eu posso fazer a regra de 3, o meu está produzindo 6. Então, se 10,15 tira 217, 6 vai estar tirando X. É uma base de quanto que eu estou tirando. Quanto que a minha cultura está extraindo do solo. Por quê? Porque se eu sei o quanto que ela está extraindo, eu sei quanto que eu tenho que dar, né? E aqui, uma pergunta que eu sempre faço. Vamos ver quem vai acertar. Por que que a silagem, os números são bem maiores? Extração. O que é extração? Nutriente extraído. É o que a planta tirou e levou embora. E não voltou. Já dei até a resposta, né? Tirou e levou embora. Por que que a silagem, então, é bem maior? Veja aqui, ó, aqui eu estou tirando 77 kg de N, aqui está tirando 230 kg de N. 180 kg de N. Por que que aqui tira muito mais o milho para silagem? Vamos lá. Quem vai destravar o microfone aí? Ninguém vai arriscar, não? Vai lá, Paulo. O Paulo tirou o microfone e fechou. Não, mas é por conta da matéria que você vai precisar extrair para fazer a silagem, não é? É por aí. É isso aí, mas explica melhor um pouquinho. É que normalmente você precisa do milho inteiro, né? Você fala da planta, né? Então Amém. você precisa de matéria seca para poder misturar tudo, né? Isso aí. Quando eu estou falando minha produção em grãos, eu estou largando a planta, a folha, o caule, o tronco, estou largando tudo lá. A palha. Quando eu falo silagem, eu estou levando tudo, né? Estou levando a palha, com o tronco, as folhas, com tudo. Então, eu não estou devolvendo nada para o solo. Para fazer silagem, eu levo tudo. Então, sempre vocês vão ver isso aqui. A produção, qual que é a sua produtividade? O cara vai falar, silagem é grão. Por quê? A produção em silagem é de 10, 15, 20 para cima. Silagem em grão, em produtividade em grãos, 3, 5, 8, 10, tá? Então, sempre isso. Sempre quando alguém falar em produtividade no milho, você tem que lembrar que você está falando produtividade na silagem, produtividade de grãos. Então, o que é a extração para silagem? É maior, como o Paulo falou, porque leva tudo embora, né? Então, não devolve nada. No caso, quando você está colhendo só o grão, você está devolvendo o solo a palhada. E isso vai voltar para a planta, né? Tudo nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio que está dentro da planta
Vai voltar para o solo, vai voltar para a planta aqui que você vai plantar lá de novo, né? Então você não está extraindo, você está mantendo. Então lá, o quanto que leva embora 80, 90% leva embora de fósforo, nitrogênio, o cálcio e o potássio, fica. Exporta só 10 a 15, 20 a 30, ou seja, 80, 90% fica. Então retorna do solo. Então, eu tendo o quanto que eu extraio, eu consigo trabalhar com a minha adubação. Sendo que na fase vegetativa é um tipo de adubação, e na fase reprodutiva é outro tipo de adubação. Aí a gente tem as regras, né? Vocês fazem lá na disciplina de fertilidade de solo, de adubação, as regras de adubação, né? Tem lá o boletim 100, que diz o quanto cada cultura necessita de acordo com o teor do nutriente no solo, e de acordo com a necessidade da cultura, você faz a sua adubação, né? Então, você vê lá a produtividade esperada, quanto de nitrogênio, aqui o teor de fósforo no seu solo, e a produtividade esperada, o quanto você tem que pôr de adubo. É simples. Eu tenho que ter análise de solo. Então, dá lá, muito baixo, baixo, razoável e ótimo. Então, deu lá que o meu teor de fósforo é muito baixo, de 0 a 6, e eu vou produzir 8. Vou produzir 8. Então, tem que pôr 90 kg de fósforo. Meu potássio, baixo, médio, alto e ótimo. Eu vou produzir, se o meu potássio no solo está ótimo, eu vou produzir 6, eu preciso pôr só 20 quilos. Mas se eu vou produzir 6, o potássio está baixo, eu tenho que pôr 50 quilos de K2O por hectare. Tá? Então, isso é regrinha. Tem lá nos livros de adubação. Lembrando que o nitrogênio sempre tem que ser parcelado, acima tem uma recomendação legal que diz que a dose, quando passa de 100, o quanto que eu tenho que parcelar? 100 quilos por hectare, né? Então, se eu tenho que pôr uma terra argilosa mais de 150 quilos, eu ponho metade quando a planta tiver de 4 a 6 folhas, né? Que é lá o estágio V6, V4, V6, e a outra metade eu ponho lá no estágio V8, V10. Se eu tenho, meu solo é de textura média, tem que pôr mais de 100 quilos, eu ponho metade. Se eu tenho que pôr mais de 100 quilos numa terra arenosa, ou seja, onde eu perco muito nitrogênio, então eu recomendo que você ponha 40% com 4 folhas, 40% com 8 folhas e 20% com 10 folhas. Ou seja, o parcelamento da dose de nitrogênio no milho é fundamental e deve ser feito. Se tiver alguns sintomas de deficiência de nitrogênio, amarelecimento, fósforo, mesma coisa, folha roxeada, né? Então precisa estar em alta disponibilidade esse fósforo, né? Porque a gente sabe que tem os fósforos minerais aí, demora a ser disponibilizado, né? Isso aí para o milho não dá certo, né? Dá para você, pensando no futuro, né? Vamos falar lá, fosforita, que é uma rocha, você pode pôr, legal, mas você vai estar disponível lá para frente, né? Você tem que pôr um DAP, que está ali prontamente disponível, porque o fósforo a planta vai precisar muito e rápido. Então, tem lá as classificações, as doses, né? Mesma coisa, lá você vê o teor de fósforo no seu solo, tipo de solo seu, e quanto você precisa pôr de fósforo, né? P2O5. Então, tem baixo fósforo no solo, tem que pôr de 80 a 110 quilos. Potássio, mesma coisa, né? O potássio é a receita do bolo também. Ué, Para os milhos altamente produtivos, muito potássio. Oi, Ricardo. qual que é a pior praga do milho? Eu vou chegar lá. Estamos Beleza. chegando nos próximos slides. Aguenta aí. Então, a mesma coisa, a recomendação de potássio no milho, de acordo com a quantidade que tem no solo, magnésio, sintomas. Dos micronutrientes, o mais importante para o milho, diria que é o zinco. Lembrando que milho
micronutrientes, não quer dizer que ele é menos importante, quer dizer que ele utiliza em doses menores, mas o zinco para o milho, se for pensar em micronutriente para o milho, o zinco é o mais importante, eu diria assim. Pragas, vamos lá. Pragas na fase vegetativa, tem muita praga, né? Então, a gente divide na fase vegetativa e na fase reprodutiva. Por quê? Para fazer os levantamentos, né? Que nem se é uma praga que ataca o grão, para que eu vou fazer levantamento enquanto eu não tenho a espiga ainda, né? Então, sempre divide as pragas em fase vegetativa e fase reprodutiva. Nas fases vegetativas, basicamente são as lagartas, né, que despolham, comem as folhas, né, Elasmopalpus lignoselos, a famosa lagarta elasmo, a lagarta do cartucho, que ataca o cartucho, fica lá dentro das folhas enroladas e vai comendo. A cigarrinha do milho, é diferente da cigarrinha da cana, ela causa uma virose, ela injeta uma toxina na planta e mata o milho. A lagarta rosca, a Agrotis, também de fase vegetativa, ela devora todo ali o caule. A lagarta curuquerê, o pulgão, que forma essa fumagina no caule e nas folhas, impedindo a fotossíntese. A Spodoptera frugiperda, lagarta do cartucho, na fase reprodutiva. Já entramos, então, na fase reprodutiva, né, que é onde já tem o milho, a espiga. É que o problema, basicamente, o problema do milho é as lagartas, as brocas. Lagarta de espiga, dentro da espiga, lá. Difícil controle, porque ela está dentro da espiga, o adulto vem, põe os ovos lá dentro da espiga, nasce a lagarta e come toda a sua espiga. Aí ele conversa. Percevejo do milho, que já quando o grão está maduro, veja que ele fura a bolha do grão. Gorgulho bicudo, também mesma coisa, forma os furos se alimentando do grão. A traça, põe seus ovos dentro do milho, estourando a bolha também, aí sai a lagarta se alimentando. Roedores ataca o milho armazenado. Doenças, enfesamento da espiga, antracnose, que é um fungo que causa podridão do colmo, causado por coletótrico. A ferrugem, parecida, parente da ferrugem da cana, só que essa é a Puccinia sordi. A cana é outro tipo de Puccinia, mas é a mesma ação, a mesma ferrugem, né, que forma os esporos aqui embaixo da folha, impedindo a fotossíntese. Carvão comum, também é parente do carvão da cana, que ele ataca o meristema, ataca a espiga, é um fungo, né? Onde ele ataca, ele causa deformação. A outra ferrugem, de outra Puccinia, polísora, mancha das folhas, podridão de fusário, que é uma bactéria que ataca, coloniza os vasos, ó, e impede o xilema e o floema de transportar a seiva, causada podridão de fusário. O mintosporo causa as manchas nas folhas, podridão branca da espiga, que é um fungo que dá também e apodrece toda a espiga. E para a gente terminar, lápis e papel na mão, nós vamos calcular como que a gente faz estimativa. Estimativa de produção de milho não é igual da cana, que a gente bate o olho e dá um chute, não. É não da cana. É certo que quando a gente vai com anos aí de experiência, a gente até começa a dar uns chutes bons, né? Na cana, olhando por fora, né? Por dentro só de imagem aérea. Mas e no milho? No milho não adianta nada se olhar, né? Se olhar o milho e falar, isso aqui vai dar 8, isso aqui vai dar 8,5, impossível, né? Tem que fazer conta. Conta simples.
O cara chega na cana, dá uma baixadinha, né? Só pra Isso, falar que tá grande. faz tá grande. Aí, e na cana, você falar que vai dar 100, der 95, pô, você acertou 95%, né? Agora no milho, falar que dá 8, der 9, você errou 20%. Porque a produção é baixa, né? Então, e olhando a espiga, você não sabe o que está lá dentro. Então tem que. Então vamos lá, pegaram o papel e a caneta aí, então copiem essa fórmula aí, ó. Cálculo de estimativa de produção de milho. A fórmula: número de espigas em 4 metros quadrados, vezes número de fileiras. Fileiras aqui é fileira de grão por espiga, tá? Número de fileira de grão por espiga. Vezes número de grãos por fileira, vezes 0,70. Podemos ir? Sim. Então, vamos lá. Então, ó, primeira coisa, definir o número de espiga do metro quadrado, que é lá a primeira coisa que está lá na fórmula, né? Número de espigas em 4 metros quadrados. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é isso aí. Primeira etapa, definir o número de espigas em 4 metros quadrados, que na verdade é o número de plantas, né? Que geralmente tem. Quantas espigas tem num pé? Quantas espigas tem numa planta de milho? Ninguém pulou. 3. Duas? Ninguém nunca pulou um milharal para pegar umas espigas, não? Tem 4, duas, 5. tem três, tem quatro, tem cinco, tem 8. 6. 8, 6. Caramba! Ó, o que eu fui roubar uma vez tinha só 3 cada um. Oh, então eu vou decepcionar a maioria das 6, viu? Os milho híbrido bom tem uma Ah, espiga. o que eu peguei era meio mirrado, hein? Não, os milho híbrido bom tem uma espiga. Porque o que me importa não é o número de espiga, importa o número de grãos por espiga. Então, de nada adianta eu ter 5 espigas com pouco grão. Só vai me consumir nutrientes da planta e para fazer sabugo e não dá grão. Agora, se eu tenho uma espiga, ou seja, se a planta gastou energia para produzir uma espiga e encheu essa espiga de grão, aí que o meu milho é produtivo. Então, agora eu vou fazer uma pergunta, aí vai ser mais difícil ainda. Então, quantos grãos numa espiga? Aí é o que eu preciso. Então, espiga por planta eu não preciso. Se eu tiver uma, tá ótimo. O que importa é quantos grãos eu vou ter na espiga. Quanto que é um ótimo aí de grãos por espiga? Agora eu quero ver quem que é bom de chute. Uns 700 grãos. Tem valor? Fui eu. Daniel. Vou pôr pra cá que você tá escondido aí. Daniel. E aí, quem mais tá aí? Se tiver alguém procurando na internet. Se alguém acertar, eu vou falar que pegou na internet. Pronto. Uns 300. 300. Quem dá mais? Tem 700, tem 300. 500. 800. Quanto, Paulo? 800. Aí, eu procurou na internet. Quem acertar, eu falo que procurou na internet. O Paulo procurou na internet. É isso aí. O que importa é o número de grão na espiga. Um grão que produz legal vai dar 800 grãos numa espiga. Então, eu falo, vale muito mais você ter uma espiga com 800 grãos do que 4 espigas com 200, porque a planta ficou gastando nutrientes para formar o sabugo e não dá grão, né? Então,
Vale muito mais uma espiga cheia de grão do que um monte de espiga com pouco grão. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que saber? Que meu espaçamento é de 0,80, 80 centímetros. Espaçamento, né? Entre linhas. O número de plantas, que lá a minha cultivar mandou plantar, é 55 mil plantas por hectare. Então, vamos lá. Primeiro, eu calculo aquela regrinha básica, né? Quantos metros lineares que eu tenho na minha área. Eu divido os 10 mil metros quadrados pelo espaçamento. Tem para qualquer, né? Isso aqui não é para o milho. Quando eu saber quantos metros lineares que eu tenho na minha área, eu divido o 10 mil metros quadrados pelo espaçamento. Deu 12.500 metros lineares. E agora, quantas plantas por metro? Ora, se eu tenho que pôr 55 mil plantas num hectare, e eu tenho 12.500 metros lineares no hectare, quer dizer que eu tenho que pôr essas 55 mil plantas nos meus 12.500 metros lineares. Então, eu divido 55 mil por 12.500. Eu vou ter 4,4 plantas por metro linear. É aqui tranquilo. E agora que vem lá o que eu preciso na fórmula. Em 4 metros quadrados, quantos metros lineares eu vou ter? Bom, se em 10 mil metros quadrados eu tenho 12.500 metros lineares, em 4 mil metros quadrados, em 4 metros quadrados tem X, né? 4 vezes 12.500 dividido por 10, então em 4 metros quadrados eu tenho 5 metros lineares. É só ir acompanhando o passo a passo aí. E a parte mais difícil, tá? Aqui as outras já é tranquila. A parte mais chatinha é essa aqui. Então, calculo quantos metros lineares tem por hectare. 10 mil por 0,80, por que o 0,80? Porque é meu espaçamento, 0,80. Número de planta por metro linear é o tanto de planta que eu tenho que pôr por hectare dividido por tanto de metro linear que eu tenho. Aí, para a fórmula da estimativa de produção de milho, eu preciso saber desse trem aí, ó, de 4 metros quadrados, quantos metros lineares eu tenho. Bom, se em 10 mil metros eu tenho 12.500 metros lineares, 4 metros quadrados eu tenho 5 metros lineares. Feito. Segunda etapa, coleto uma espiga e conto o número de fileira, quantidade de grãos por fileira. Aqui eu tenho que pegar uma espiga que represente, né? Eu não vou lá na beiradinha do talhão pegar uma espiga que está toda deformada, não vou pegar a maior espiga, eu tenho que pegar uma média, né? Então, por isso que fala aqui, ó, coletar 3 espigas, conta o número de fileira e quantidade de grãos por fileira. Então, você entra lá e pega 3 espigas e faz essa contagem. Conta quantas fileiras tem, quantos grãos por fileira. Não, não vai contar. Não precisa Nesse caso contar. aí daria 588. 588. Não precisa contar. Não, você precisa contar todas as fileiras, né? Você fazer uma estimativa legal. Você conta quantas fileiras tem, quantos grãos tem em cada fileira. Então, deu aqui uma média de 42. A média dessas 14 fileiras deu 42. Pronto, aí você volta lá na fórmula. Número de espigas em 4 metros quadrados. Quantos metros lineares que eu tinha em 4 metros quadrados? Não era 5? Vamos lá. E 1 metro linear tem 4,4 plantas. De onde veio esse 4,4? Quem lembra? Veio do metro linear. 4,4 plantas por metro linear. Exatamente. Então, em 1 metro linear, eu tenho 4,4 plantas. Em 5 metros lineares, por que 5 metros lineares? De onde veio 5 metros lineares? Onde nós já achamos 5 metros lineares agora há pouco? É o metro linear e 4 metros quadrados. Nós fizemos aqui atrás. 5 metros lineares é quantos metros lineares que eu tenho 4 metros quadrados. Vou falar.
Se 1 metro linear tem 4,4 plantas, em 5 metros lineares, que é os meus 4 metros quadrados, eu vou ter 22 plantas. 5 vezes 4,4. Considerando, então, que a minha planta é um híbrido que dá uma espiga por planta, então eu posso falar que eu tenho 22 espigas em 4 metros quadrados. Foi aqui ou não? Então, número de espigas, 22. Travou aí a conta ou deu para conseguir explicar? Tranquilo. Beleza. Legal, que bom. A parte mais chatinha é essa aqui. Então, 4,4 nós já achamos lá atrás, né? Que é o quantas plantas por metro linear. 5 metros lineares é o quanto que eu tenho em 4 metros quadrados, né? Assim, 10 mil metros quadrados. E 10 mil metros quadrados tem lá 12.500 metros lineares, e 5 metros lineares é a continha que vocês fizeram lá. Então, o número de fileira eu dei, no caso vocês contariam, o número de grão fileiro 42 e 0,70 é fórmula. 9.055 quilos por hectare. Então, essa é uma das metodologias, a mais utilizada, né? Normalmente eles falam que é 10 mil quilos por hectare, né? 10 toneladas, não é? 10 toneladas. Não, é, assim, geralmente, se for dar isso, você fala, né? Mas é uma produtividade boa, né? 10 toneladas por hectare é uma produtividade boa. Pra você, não é qualquer um que dá em média 10, não. Grãos, né? 10 toneladas é uma ótima produtividade. Agora vocês conseguem fazer essa aqui? Dois tapas, vocês resolvem. Vou fazer junto aqui. Vamos ver quem que acerta. Para acabar a aula. Fazem aí. Não estou vendo, mas estou escutando. Passamento de 0,80. 12.500 metros lineares. 4,8 por metro. Metros quadrados. E um metro com 4 plantas, 5 metros lineares, 4 plantas. 4 vezes 2 vezes 48 vezes 0,60. Quanto deu esse milhinho de vocês aí? Eu não consigo pôr minha caneta aqui para escrever.
Se eu escrever aqui, vocês não vão ver. E vamos lá, quantas plantas por metro linear? Quer que eu faça junto na lousa aqui ou não? Pode ser. Então, eu vou precisar fechar essa apresentação e entrar de outro jeito. Estão vendo eu escrevendo aqui, né? Sim. Ó, 10 mil. Eu preciso primeiro saber quantas plantas que eu tenho por metro linear. Então, 10 mil. Deixa eu fazer na mesma ordem que está lá. Está nos slides. Para não... Vamos vendo lá, eu vou voltando. 28,8 espigas. Hã? Você fechou a produtividade aí quando deu? 28,8 espigas. 28,8 espigas? Ah, a minha deu menos. Mas eu posso ter errado. Então, lá, primeira coisa, calcular metro linear por hectare. Ó, 10 mil. Dividido 0,8. Dá 12.500. Metro linear por hectare. Então, aqui é o primeiro passo. Vou voltar lá para seguir a mesma sequência. Passo. Número de plantas por metro linear. Então, ó, tem que plantar 60 mil plantas. 12.500 metros lineares. O meu deu 24, é isso? Faz aí. 60 mil dividido por 12.500. Não, 4,8. 4,8. 4,8 planta por metro linear. Por metro linear. Terceiro, eu preciso achar o quantos metros linear que eu tenho. Quantos metros linear que eu tenho em 4 metros quadrados. E quantos metros linear que eu tenho em 4 metros quadrados. Então, 4 metros quadrados. Em 10 mil, eu tenho 12.500 metros linear. 4 metros quadrados. Eu tenho X. Quanto dá? 4 vezes 12.500 dividido por 10 mil. Dá 6. É? Aí vai dar 6. 12.500 com 12.500, 25, 100. Não, né?
pode ser nada essa aqui. Faz aí, 4 vezes 12.500 dividido por 4. Não, eu acho que eu falei errado. 4 vezes 12.500 dividido por 10.000. Aí vai dar 5. Então, 5 metros lineares em 4 metros quadrados. Porque a minha estimativa é em cima de 4 metros quadrados, lembra? Então, lá, número de espigas em 4 metros quadrados. Que agora que nós vamos usar esse número aqui, ó. Número de espigas em 4 metros quadrados. Então, ó, se em 1 metro linear, aqui, ó, eu tenho 4,8 plantas. Em 5 metros linear. De onde é esse 5 metros linear? Meus 4 metros quadrados. É o que está pedindo aqui, ó. Está pedindo 4 metros quadrados. Então, 4 metros quadrados, quantos metros lineares tem? Essa continha que eu fiz aqui, ó. Se em 10.000 metros quadrados eu tenho 12.500 metros lineares, em 4 metros quadrados eu tenho 5 metros lineares. Então, se em 1 metro linear tem 4,8 plantas, que está aqui, em 5 metros linear, eu vou ter X. Faz aí 5 vezes 4,8. 24. 24. Tinha acertado aqui mesmo. Então, aqui, ó, 24 vezes o número de fileira, 12, vezes 48, vezes 0,7. Faz aí alguém. 9.676,8. Redonda. Quilo por hectare. Ou saca e dá em quantos? Divide por 50. Cento e 194 sacas. 194 sacos por hectare. Aí, o mais chatinho é essas duas transformações que tem que fazer, ó, porque eu preciso saber o número de espiga em 4 metros quadrados. Então, eu preciso saber quantos espigas que eu tenho em 4 metros quadrados. Para saber, eu tenho que saber quantos metros lineares eu tenho em 4 metros quadrados. Isso aqui, ó. 4 metros quadrados, eu tenho quantos metros lineares? 5. Em 1 metro linear eu tenho 4,8 plantas, em 5 metros lineares eu tenho 24. Aqui 24. Aí o restante é só copiar, né? No fileiro, número de grãos é 0,70. Então deu nossa produtividade aqui de 9.667,77. Bom, e é isso, pessoal. E aqui nós finalizamos a aula da espiga do milho. Tranquilo, pessoal? Tudo em ordem? Beleza. Já tem material aí para já ir realizando os outros testes. É que hoje é a aula 3, né? Vocês vão ter só na aula 4 a liberação do teste. Feito, turma. Beleza, professor. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, boa noite.